Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia se tivesse operado as maravilhas que se têm operado em vós, há muito tempo que teriam feito penitência, cobertas de cilício e jazendo sobre a cinza. Por isso haverá no dia de juízo menor rigor para Tiro e Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás abatida até o inferno. O que vos ouve, a mim ouve. O que vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui o nosso Senhor está falando sobre a rejeição do anúncio da presença de Jesus e anunciar o reino de Deus. E não aceitaram naquela cidade o seu anúncio. Vamos colocar agora para a nossa vida. Talvez o teu coração já recebeu aquele convite. Vamos fazer um acampamento? Vamos na igreja? O que eu vou fazer em igreja? Vou lá nada. Esse cara lá vai lá na igreja, só diz que vai, mas não vive em adultério, vive pecando. O que adianta? Se for para mim ir na igreja, para ficar desse jeito, eu fico em casa mesmo. Eu me sinto bem melhor aqui do que muitos que estão lá dentro da igreja. Você já viu essas palavras? Você já viu esse mover, esse dizer, assim, aquela pessoa ignorante ao extremo? Isso aí se chama ignorância. A ignorância leva você a ter uma atitude irada, condena, aquela atitude assim que se revolta, é um revoltado, é um renegado, é aquela pessoa que já sabe, sei de tudo, um pouco de teimosia com ignorância, sabe, irmãos? E a ignorância é um problema muito grande. Na primeira leitura, em Jó, vai nos dizer isso. O ensinamento do livro vai dizer que o Senhor se revela a Jó. Jó foi humilhado e deixado sem palavras quando confrontado com autoridade. Mas, diante desse confronto, Deus revela a ignorância e a fraqueza de Jó no momento que ele começa a conversar com Jó. E assim, meu irmão, a verdade, a vida que vem diante de Deus, a nossa ignorância, as nossas fraquezas, a maior ignorância do homem é não se reconhecer. A maior ignorância nossa é nós não termos a humildade. A humildade é o quê? Aquela pessoa que sabe que todos nós temos limitações, todos nós temos fraquezas, eu sou limitado. E aí, meu irmão, você vai começar a entender como que é acolher Jesus no meu coração. Porque se eu for ignorante, eu vou começar a achar desculpas. Vamos começar lá por Adão e Eva. Qual que foi a ignorância ali de Adão? A hora que Eva oferece a maçã para ele, que ela comeu, que a serpente ofereceu a ela. Aí o que aconteceu? A hora que Deus fala, por que você se esconde? Por que você está com vergonha de mim? Aí Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu aí, ó, que fez eu comer essa maçã. Ele não falou assim, fui eu, porque se ele dissesse não para ela, ele não teria cometido. Mas ele achou desculpa na mulher, a mulher achou desculpa na voz da serpente. Foi a serpente que falou que eu seria como Deus se eu comesse. E sabe, irmãos, as desculpas, né? A quem que eu estou culpando? A quem que eu estou colocando a minha vida? Ah, aconteceu isso por causa daquilo. Não, fui eu. Se eu não tivesse aceitado, nada teria acontecido. Então assim, irmãos, é também a política, assim também é tudo que é lugar. Se eu estou aceitando, se eu estou dando um aval, se eu estou indo junto, é porque eu estou aceitando.
Se eu como demasiadamente, se eu... É como eu vi uma pessoa dizendo ontem para mim, a pessoa planta só ira, raiva, braveza, aí ela quer colher bondade, quer colher a paz. A pessoa planta um monte de desavenças e quer colher a bonança. A pessoa gasta, gasta, gasta e quer ter, guardar um dia, quer ter dinheiro em mãos. E aí, meu irmão, vai indo tantas coisas que nós vimos. E aí você vai conversar com a pessoa ignorante, qual que é a reação dela? O que você está falando de mim? Olha a tua vida. Vai cuidar da sua vida. Ou a pessoa ignorante, ela é explosiva. Ela não tem. Ela vai conversar, você percebe. Vai falar sobre política, ela já acha um jeito até de humilhar o outro, falar palavras, você é um tolo, você é um bobão. Então, assim, o ignorante, ele humilha o outro, ele quer se engrandecer, ele ignora, deixa falando sozinho. Sabe, irmãos, porque você diz? Porque eu encontrei a ignorância espiritual em mim. A ignorância espiritual é quando alguém vai te corrigir e você, por uma correção, você abandona tudo. E eu vi isso, é uma ignorância. E que bom que eu vi, porque se eu não tivesse visto, eu não estaria corrigindo. E é isso que é a luz que vem de Deus, corrige a nossa ignorância, corrige as nossas limitações, as nossas fraquezas, para que a gente aceite a verdade que vem de Deus. Então quem ouve é Jesus, acolhe as suas palavras, acolhe a Deus. Quem acolhe a palavra daquele que anuncia, acolhe a Deus. Então, meu irmão, quando você vai para a igreja, você não vai para condenar aquele irmãozinho que está lá à frente dizendo. Você vai lá, se ele falou heresias da igreja, tudo bem. Se ele falou heresias, se ele falou uma coisa, o que é heresias? Quando eu falo uma coisa que Jesus não está falando, que Deus não está falando, aí é uma heresia. Agora, a pessoa está lutando, ela está vivendo com um problema. Quem tem que ter o discernimento é o pároco, é o padre. Se o padre ou o pároco chamou ele para dar lá à frente, alguma coisa Deus tocou no coração do padre. Se ele está na frente de uma pastoral e ele está passando por um problema, alguma coisa o padre tocou. Por que não ele não pode pensar assim? Eu vou colocar esse meu irmão ali, porque ali ele vai escutar muitas coisas que vai ajudar ele. Vamos dar um exemplo. Estou à frente de uma pastoral da família. Então, quantos problemas familiares eu já não estou enfrentando e eu posso estar ajudando alguém lá? Ah, mas o fulano está à frente da pastoral da família, como que está a família dele? O que eu vou fazer lá? Por isso, meu irmão, ele foi colocado ali porque Deus quis que ele estivesse ali, como ele quis que tivesse Pedro, Mateus, que estava convivendo com o pecado, como ele quis que muitos estivessem ali. Mas, infelizmente, como pode ter acontecido aqui nessa passagem, esses irmãos aqui podem ter falado, tá andando com Mateus, esse aí não é filho de Deus não, andar com um cara desse, com Mateus, com esse Pedro, com esses homens, essas mulheres, a mulher adulta ali está atrás dele. Então, irmãos, é uma reflexão para a gente entender como que eu acolho Jesus. Será que, como diz o ensinamento aqui, Deus manda pessoas que podem nos ajudar a mudar, a melhorar, a converter, mas se nós não damos valor a isso, o que Deus fará por nós então? Como que Deus vai me ajudar se eu só acho defeito nos outros? Se eu sou o melhor que todos? Se eu não aceito um irmão falar algo para mim? Sabe, irmãos, quantas vezes você vai enfrentar assim? Você vai falar com uma pessoa, você está com um problema financeiro, e você fala assim, eu vou lá falar com aquele cara que está falido, mas aquele irmão, ele passou por uma dificuldade que talvez você esteja passando, e ele vai abrir teus olhos contando a história dele. Ele não é melhor que você, ele não é o melhor que aquele que está cheio de dinheiro, mas o problema dele, ele vai prevenir, abrir teus olhos para um erro que ele cometeu. Sabe, irmãos, o nosso Deus é tão bom, que Ele não quer que nós vamos para Deus, por medo do inferno, mas por amor ao Senhor. Então, quando teus olhos se abrem e enxergam o que é bom, você quer ouvir o que é bom, você quer ver o que é bom. E às vezes nós temos que enxergar o mal para nós não cometer o mal. E assim é a luz que vem de Deus, quando nós conseguimos enxergar diante de uma escuridão, aquela treva, o que tinha ali dentro. Aí você fala, irmão, não faça isso, porque isso acaba com a tua família. Uma separação destrói a família. Sabe, irmãos, quantos irmãos eu vejo hoje dando testemunho
que se arrependeu de ter separado? Quantos irmãos eu vejo hoje falando assim, nossa, eu joguei fora algo muito importante na minha vida e hoje eu não consigo mais acolher. Sabe, irmãos? E isso tudo às vezes, a maioria das vezes, é porque eu não sei acolher Jesus no meu coração. Quando a verdade vem de encontro, eu prefiro a mentira, eu prefiro ouvir aquela voz que vai te jogar para longe da verdade de Deus. Eu prefiro ouvir a voz de Satanás do que ouvir a voz de Deus. E aí eu vou caindo na minha ignorância espiritual. Quando alguém fala alguma coisa para mim dentro de uma pastoral e eu já fico ignoro, já saio dali e não volto mais. Eu sou ignorante. Por quê? Porque ninguém pode falar nada. Ah, olhou torto para mim, o que está querendo? Talvez a pessoa, irmão, irmã, talvez ela está com problemas também. Talvez ela chegou num dia ruim dela. Talvez ela está mal. Quantas pessoas hoje sofrem com depressão? Você já pensou se uma pessoa está ali, ó, numa depressão, e ela fala, não, eu vou ir lá, mesmo eu sei que eu tenho que estar lá. E ela chega lá para servir naquela pastoral daquele jeito, é uma situação dela. E ela não está com um desejo de sorrir, mas ela está ali. E às vezes as pessoas condenam. Então, querido irmão, que a gente tenha discernimento. Quando você vê alguém que está vivendo o teu momento difícil, reze por essa pessoa. Não condene a igreja de Cristo por aquele agir que está ali vivendo. É ali a casa do Pai, a casa da acolhida. É a casa que vai curar as feridas. É a casa que vai acolher com amor, que vai dar o carinho, vai dar o direcionamento. E que o Espírito Santo de Deus derrame essa graça no nosso coração hoje. Então, irmãos, diante de todo esse mover, eu coloquei aqui que eu preciso lutar contra a minha ignorância. Que eu preciso acolher Jesus de uma forma assim, renunciando o meu eu e agindo diante das minhas pequenezes, colocando a presença de Jesus na minha vida. Por isso eu te convido a fazer o mesmo hoje. Levanta a tua mão dentro da sua casa, no seu trabalho. E hoje foi tão lindo o nosso Café com Jesus hoje, onde que falou sobre o sinal da cruz. E aí quando nós traçamos o sinal da cruz, nós dissemos, eu te pertenço, Jesus. O meu corpo pertence a ti, a minha vida pertence a ti. Sabe, irmãos, quando nós fazemos o sinal da cruz, você diz, eu pertenço a ti, Senhor. Mas que esse pertence não fique só em palavras, fique no nosso agir. Quantas pessoas ignorantes não conversam porque houve uma discórdia na família, pessoas emburradas, não cumprimentam, pessoas que viram a cara, e aí fala assim, eu sou cristão. Querido irmão, querida irmã, é um puxão de orelha. O ignorante vai fazer o quê? Eu não vou mais ouvir esse cara aí não, fica falando que eu sou ignorante porque a pessoa me tratou mal, agora eu vou ter que ficar aí conversando, não. E Jesus pede, perdoai. O perdão, meu irmão, é você se colocar também, se fosse contigo. Se você tivesse errado, se se arrependesse, mas a pessoa não se arrepende. Aí que está o verdadeiro cristão. Amar só quem te ama é fácil. Eu quero ver você amar os seus inimigos. Isso que Jesus pediu. Então, se eu dou ouvido a Jesus, quem me ouve, ouve ao Pai. Quem ouve aquele que anuncia em meu nome, ouve a mim. Quem rejeita quem anuncia em meu nome, rejeita a mim. Então, se eu rejeito o Evangelho porque eu fico condenando os outros pela minha ignorância, porque eu não quero aceitar a verdade, você já conseguiu olhar para dentro de você e achar um defeito teu? Se você fez isso, você é humilde. Agora, se você não acha defeito em você, meu irmão, é porque o orgulho e a ignorância está tomando conta. Por quê? Porque um está coligado ao outro. O orgulhoso, ele não tem defeito. Ele é o dono da razão. E já o ignorante, agindo com orgulho, é a coisa mais terrível. Por quê? Porque você é dono da razão. E ai daquele que se direcionar a mim de qualquer jeito, que aqui eu vou ir com força para cima. Senhor, liberta os nossos corações de todas essas situações, do orgulho, da ignorância, para que nós possamos, Senhor, adentrar dentro do Teu coração. Diante da minha vida, Senhor, eu peço, liberta o meu coração de todo o orgulho, de toda a ignorância, e traga, Senhor, a convivência com os irmãos.
Traga convivência no teu serviço, Senhor. A convivência dentro da tua igreja, a convivência na minha casa. Quantas vezes, Senhor, por ignorância também, eu deixei de ajudar os meus. Por isso, nesse dia, eu peço para que todos aqueles que sofrem com pessoas emburradas, com pessoas que são dono da razão, que se acham melhor que todos, que neste momento, Senhor, quando nós identificarmos uma fraqueza, um erro nosso, não seja para nós ficarmos ali de joelhos, acabados, não. É para que diante dessa minha limitação, dessa minha fraqueza, eu saiba respeitar aqueles que convivem comigo. Porque se eu sou limitado, eles também são limitados. Pois se eu luto contra o pecado, eles também lutam contra o pecado. Pois se eu já alertei aqueles que estão no pecado, reze e deixe o Espírito Santo agir. Por isso, neste momento, Senhor, que o teu Espírito Santo adentre no coração dos nossos, nos liberte de todo o mal. Amém. Rezemos, finalizando esse momento hoje, com o Vinde Espírito Santo e o sinal da cruz. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe.